E nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, do versículo de número 1 até o versículo de número 24, do capítulo 15 do livro de Lucas. Os irmãos acharam? Diga amém. Então vamos fazer a leitura. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesta parábola do filho pródigo em que nós acabamos de ler, algumas questões elas devem ser compreendidas. Por exemplo, o que a envolve ou o que a envolvia? Por qual razão o Senhor Jesus, ele abordou esse assunto? Então a gente observa que neste capítulo 15, que nós fizemos a leitura do verso 1 até o verso de número 24, o Senhor, ele faz uma abordagem com 3 parábolas. A dracma perdida, primeiro a ovelha desgarrada, a dracma perdida e o filho que foi embora. Essas parábolas, elas estão inseridas dentro de um contexto onde Jesus, que pregava o evangelho a todos os pecadores, ele era motivo de censura por parte dos religiosos daquela época, os fariseus, os mestres da lei, porque Jesus ele sentava com o publicano, cobrador de impostos, e os publicanos eram considerados altamente pecadores para os fariseus e os mestres da lei.
Jesus, ele sentava para comer com aqueles homens que tinham uma má fama. E por esse motivo também, Jesus, ele era criticado e muito censurado. Mas Jesus, ele não estava nem aí para os seus censuradores. Jesus, ele não estava nem aí para aqueles que estavam falando mal. Jesus, antes de tudo, ele estava preocupado com a sua missão: resgatar a ovelha que estava desgarrada, ir atrás da dracma perdida, esperar e chamar o filho que foi embora. A partir daí, Jesus, ele começa a discorrer com os seus discípulos, com aqueles homens que estavam ali, e ele começa a falar acerca dessas parábolas. Por quê? Em Mateus 18:11, Jesus, ele declara que o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Amém? Nós estamos hoje aqui porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele foi até o nosso encontro. E da mesma forma que Jesus, ele veio até o nosso encontro, ele está indo ao encontro daqueles que ainda não se renderam à sua graça. Aleluia. Meus irmãos, Jesus novamente, em outro momento, ele declara essa sua missão abertamente, afirmando: não são os que têm saúde e que necessitam de médicos, mas sim os enfermos. E ele diz: não vim para convocar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Portanto, é diante deste contexto que Jesus, ele começa a falar esta parábola do filho pródigo. E quando nós falamos pródigo, estamos falando de alguém que é gastador, que gasta inconsequentemente, sem pensar no amanhã. E este foi o filho pródigo. Diante disso que introduzi para vocês, meus irmãos, eu quero trazer à tona aqui que esse filho perdido, ele fez a escolha que o seu coração lhe pedia. E aí mora o perigo. As consequências, elas podem, e na maioria das vezes são desastrosas, por seguir o coração. E esse filho mais novo, nós vamos perceber que ele sofreu consequências desastrosas justamente por seguir o seu coração. Quando a Bíblia, ela fala acerca do coração, ela está falando acerca da volição, das vontades e sentimentos. Quando a Bíblia, ela fala do coração, ela está citando as vontades e paixões, até mesmo os nossos pensamentos, a razão, a tomada de decisão. Nós vemos no versículo de número 12, você pode me acompanhar, por gentileza, que esse filho mais moço, o caçula entre dois irmãos, ele estava inquieto. Ele tinha o seu pai, ele tinha a sua herança, ele tinha seus bens, tinha sua casa, tinha o conforto do seu lar, mas ainda assim ele estava inquieto. Ele queria curtir a vida. Ele queria, na visão e no pensamento dele, das suas paixões, se aventurar pelo mundo. E aí é um grande perigo. Se aventurar pelo mundo, curtir os prazeres da carne, pode ser um caminho sem volta. E as consequências, elas são extremamente severas. As Escrituras nos ensinam que o coração, ele é enganoso, mas esse jovem moço, esse caçula, ele não estava preocupado com isso. Ele queria curtir a vida. O versículo 12 nos diz que ele foi até o pai e disse: pai, dá-me a parte da minha herança. E o pai foi e repartiu a parte que era designada para ele. Não demorou muitos dias, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e partiu. Ele tinha o seu coração um propósito: curtir a vida, aproveitar a sua vida na sua visão. E essa visão foi desastrosa. Em Jeremias 17:9 nos diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Diz o Senhor: eu, o Senhor, conheço o coração, sondo os corações e esquadrinho os pensamentos. Há uma frase muito conhecida em nosso tempo
que é: se te faz feliz, faça. Não há problema você seguir aquilo que te faz feliz. E essa frase é enganosa. Porque nem tudo aquilo que te faz feliz te faz bem. E o profeta Jeremias mostra isso, porque o coração, ele é enganoso. O coração, ele é corrupto. O coração, ele é falho. Mas a palavra do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é fiel, ela nos resguarda dos perigos que esse mundo está aí oferecendo. Meus irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração. Aquele jovem, consequentemente, ele seguiu a vontade e os desejos do seu coração. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos guardar, cuidar, proteger o nosso coração, pois é da disposição do coração que depende toda a nossa vida, meu irmão. Se o nosso coração estiver guardado no Senhor, nós estaremos protegidos contra as ciladas do diabo, contra as tentações do diabo, contra as ofertas que esse mundo constantemente, 24 horas por dia, tem a oferecer para você. E você, eu, temos uma escolha importante todos os dias para fazer: permanecer junto com o Pai ou querer se aventurar numa vida louca longe do Pai. Esse filho mais novo, ele arriscou e escolheu viver longe da presença e do cuidado do Pai. Esse homem, esse jovem rapaz, ele, insatisfeito com a sua vida, procurou curtir a sua vida. O versículo de número 13 nos diz que ele utilizou dos seus bens de maneira dissoluta, irresponsável. Provavelmente você conhece ou já conheceu alguém, ou até mesmo você mesmo viveu dessa forma dissoluta. Viveu para os prazeres, viveu para a farra, viveu para se embriagar, viveu para se prostituir, viveu para o álcool, viveu afogando toda a sua vida e mergulhando toda a sua vida nos prazeres rápidos e ilusórios deste mundo. E semelhantemente a estes, ou até mesmo a você, um dia os recursos acabam e acabaram. Um dia os amigos que eram tão próximos vão embora. E aí só há você e a sua consciência. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele escolheu viver distante do seu pai, ir para uma terra longínqua, e lá aproveitar de tudo que ele achava bom. Prazeres sexuais, bebidas, ou até mesmo drogas. E lá ele afogou toda a sua alma regalosamente. Mas eis que o dinheiro acabou. Toda a sua herança foi consumida de maneira inconsequente, dissoluta, imoral, até que os seus amigos também foram embora. E aquele homem agora se deparava numa situação terrível, sozinho, sem dinheiro e com mais um agravante: uma grande fome atingiu onde ele estava. E agora? O que fazer? O versículo de número 14 nos diz que, havendo aquele moço gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Às vezes, o nosso coração, ele quer nos levar para o caminho de maior prazer, daquele que a gente pode ter um prazer rápido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse caminho que te conduz a prazeres rápidos é o mesmo caminho que vai te levar para a condenação eterna. Cristo, ele tem alegria duradoura para o teu coração. Cristo, ele tem um regaço, um lugar tranquilo, aconchegante, de cuidado para a tua alma, para a tua vida. Cristo, ele está te chamando, assim como aquele pai estava pronto para receber aquele filho que se foi. O seu filho procurou viver uma vida inconsequente, uma vida totalmente longe da presença do Pai.
Mas agora, as suas escolhas inconsequentes estavam ali cobrando. Entenda uma coisa aqui, preste atenção. Todos nós fazemos escolhas. Todos nós, todos os dias fazemos escolhas. E essas escolhas que nós fazemos, cedo ou mais tarde, ela vai voltar como consequência. Se eu faço escolhas boas, consequências boas eu vou colher. Se eu faço escolhas ruins, consequências ruins eu vou colher. De semelhante modo, muitos escolhem viver como este moço escolheu, de maneira dissoluta e inconsequente, viver uma vida longe da moral, longe da ética, longe do cuidado, mas viver uma vida louca, uma vida desenfreada, uma vida sem limites. E viver uma vida sem limites é procurar a morte todos os dias. O que Jesus tem para você, assim como aquele pai tinha para o seu filho mais novo, é a presença dele, é o cuidado, é o amparo, é o consolo. No momento que aquele jovem mais precisou do consolo do pai, ele não tinha. No momento que ele precisou do amparo e da provisão do pai, ele não tinha. Por quê? Porque ele escolheu viver uma vida inconsequente, viver uma vida longe da presença do seu pai. Assim como alguns ainda hoje preferem viver a vida inconsequente do que cair em si. E é justamente isso que nós vamos falar agora. É do cair em si. Porque alguns ainda vivem de maneira ilusória, achando que as riquezas e os bens são suficientes para a sua vida, e não são. É ilusão. É como folha seca levada ao vento. Passa. Você deve se preocupar com aquilo que pode trazer para a sua vida uma alegria plena e duradoura. E só um que pode te dar alegria plena e duradoura se chama Jesus Cristo. Perceba, meu irmão, através daquela herança que ele tinha, através de uma herança que foi plantada e cuidada pelo seu pai, o seu filho gastou tudo. Ele achou que as riquezas poderiam lhe dar prazeres duradouros. Ele achou que as riquezas poderiam lhe dar amigos sinceros e fiéis. Engano dele. Provérbios 21:20 vai dizer em relação às riquezas que o insensato, o louco, ele engole tudo que pode em um instante. Vai também dizer em Provérbios 19:4 que a fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. Foi o que aconteceu com esse jovem. Perdeu tudo, perdeu os amigos e agora estava sofrendo, desamparado. As consequências dele foram tão sérias e graves que no versículo de número 15 nos diz que aquele homem desesperado naquela cidade, ele procurando um emprego, procurando alguma forma de sobreviver, um cidadão daquela terra ofereceu um trabalho para ele apacentar os porcos. É interessante que a situação deste jovem vai se piorando cada vez mais, porque nós estamos falando de um contexto judaico, e um judeu ele não poderia estar perto de um porco, muito menos cuidar de um porco ou comer um porco, mas ele estava nessa situação degradante. E por que ele estava nessa situação degradante? Por causa de suas escolhas. Percebe que as nossas escolhas são cruciais para determinar quem nós seremos lá à frente, no futuro. As nossas escolhas são muito importantes, meus irmãos. E nós precisamos ter cuidado em tudo aquilo que nós vamos escolher para a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele tem o melhor para mim e o melhor para você. O Senhor Jesus, Ele tem um caminho de provisão, de cuidado, de zelo, de amparo, de consolo diante de um mundo tão terrível e cruel. O melhor caminho para você é o caminho mais próximo que leva a Deus, é Jesus. Não há outro caminho. Entenda, meus irmãos, por causa dessa falta de responsabilidade, esse filho mais moço, ele que seguiu os seus caminhos de prazeres e perdeu os seus bens,
saúde, dignidade, respeito, o amor sincero da família e o mais grave, a salvação. Há muitos que perdem tudo isso e vivem uma vida agora desesperançosa, sem saber agora o que fazer. Mas aquele moço, mesmo nessa situação tão cruel, mesmo numa situação, uma situação que foi fruto das suas próprias escolhas, teve um momento que ele caiu em si. Diante dessa situação tão desastrosa, provocada por si mesmo, ele propôs reconhecer que errou. E aí há um sentimento nobre nisso. Há muitos que, ainda que fazem as suas escolhas erradas e pagam por suas escolhas erradas, preferem continuar no caminho errado do que reconhecer os seus erros, do que confessar que errou e regressar onde caiu e começar uma nova jornada. Diante dessa situação tão desastrosa, ele se propôs voltar atrás. Perceba que a princípio a escolha dele foi o quê? Eu vou curtir, eu vou aproveitar, eu vou viver, como alguns usam a expressão, uma vida louca, sem pensar no amanhã, só no agora. E é por pensar assim que ele sofreu e que muitos têm sofrido ainda hoje. E ele colheu essas consequências das suas más escolhas, como já foi falado. Mas teve um momento que ele caiu em si. Ele pensou no que fez. Ele chegou numa situação tão degradante, tão humilhante, para alguém que tinha tudo e agora não tem mais nada. Vivendo entre os porcos, desejando comer os que os porcos comiam. Ali foi o ápice. Então ele pensou, não quero mais ser filho do meu pai. Eu quero ser apenas um servo dele, para mim já é o suficiente. Eu cheguei numa situação, ele pensando, tão degradante, que hoje é melhor eu ser o servo do meu pai do que estar nessa situação. E então o texto bíblico vai dizer que ele propôs em seu coração se levantar daquele lugar, chegar até o pai e dizer a ele: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus servos. Já era o suficiente para ele. E foi essa situação que foi a chave que mudou a sua vida. Não importa a situação que você esteja nesse momento, tão degradante como a dele, mas eu quero te convidar a fazer esse exame neste momento. Será que o caminho que você está trilhando hoje é um caminho que vai te conduzir a um lugar melhor? Será que o caminho que você está trilhando hoje vai conduzir você a desfrutar de uma alegria duradoura, de uma amizade saudável? Será mesmo? Será que este caminho que você está seguindo vai te trazer uma paz que vai refrigerar a tua alma? Se você neste momento está dizendo não, eu quero te convidar a tomar a decisão hoje de escolher o caminho que leva a Deus. É Jesus. Jesus é o caminho perfeito. Jesus é o Pai que está te esperando. Perceba que o arrependimento, diferentemente de uma escolha inconsequente, o arrependimento ele traz benefícios. Um coração arrependido, diz a palavra do Senhor, que de maneira nenhuma Deus despreza. No Salmo 51, verso 17 nos diz: Deus não despreza um coração quebrantado. Mas é preciso, antes de ter um coração quebrantado, a consciência em sua mente que é um pecador. Cada um de nós que estamos aqui servindo a Cristo, um dia nós tivemos essa consciência que somos pecadores e que precisamos de Jesus Cristo para desfrutar da salvação eterna. E é isso que Jesus ele tem para você nesta noite. O que Jesus tem para você nesta noite é além do que qualquer coisa deste mundo pode te oferecer. Ele tem a plena paz, a alegria
que salta a alma. Jesus, Ele tem o melhor para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Em Provérbios 28:13 vai dizer: aquele que reconhece as suas faltas, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Não há pecado grande demais que você tenha cometido que o Senhor Jesus não possa perdoar. Ele quer que você se arrependa nesta noite. Ele quer que você confesse a Jesus Cristo nesta noite. Se você quer desfrutar de fato de uma paz que você nunca desfrutou, somente Jesus. Você vai correr para a direita, você vai correr para a esquerda, você vai para a frente, vai subir, vai descer e não vai encontrar aquilo que pode te salvar. Você não vai encontrar aquilo que pode te fazer regenerar e dar a volta por cima. Por quê? Porque a escolha que você fez foi uma escolha dissoluta e consequente, e essa escolha só leva à morte eterna. Jesus tem a vida eterna para a tua vida. Aleluia! Jesus, Ele está te esperando. Assim como aquele pai, mesmo vendo seu filho ao longe, através das suas escolhas inconsequentes indo embora, o pai, ele já estava com tudo preparado, porque ele sabia que o filho um dia cairia em si. Assim como Jesus sabe que você um dia vai cair em si, e creio que nesta noite, através dessa palavra, você está caindo em si, para que você saiba que Jesus é aquele que te traz a salvação eterna, é aquele que te traz o regozijo, é aquele que pode mudar a tua história. Não é que Ele vai rasgar as páginas da tua vida lá atrás, não, simplesmente Ele vai começar um novo capítulo em tua vida. Aleluia! Semelhante ao filho perdido, reconhecer os pecados, confessar e abandonar, gera uma resposta de grande alegria, consolo, amparo, cuidado. O pai está pronto para correr, abraçar, festejar, honrar e dar-lhe dignidade, tornar-lhe de novo um filho. Aleluia. Ele perdeu isso. Ele perdeu a dignidade. Ele perdeu o relacionamento de pai e filho, porque ele foi distante do pai. Mas o Senhor Jesus, nesta noite, Ele está te dizendo: volta para os braços daquele que te ama, daquele que cuida, daquele que zela, daquele que está disposto a te ajudar. Aleluia. E às vezes, meus irmãos, a gente acha que essa situação é apenas daqueles que estão bem distantes da igreja, desse convívio aqui, não. Às vezes aqueles que estão dentro, participando de tudo da igreja, mas está agindo como um filho inconsequente. E o Senhor Jesus te convida também nesta noite a cair em si e retornar para os braços do Pai, porque Ele te espera. Viver inconsequentemente é viver uma vida louca, é viver uma vida perigosa. E nós não precisamos de viver uma vida assim inconsequente, porque uma vida inconsequente trará consequências desastrosas para a nossa vida. Está na hora de ouvir a voz do Espírito Santo. Está na hora de abrir o coração e deixar Jesus entrar e fazer morada. Está na hora de escolher através da voz do Espírito Santo que te chama a viver uma vida muito excelente, uma vida muito melhor do que a vida que você está vivendo. Escolher viver distante de Deus é a pior escolha que alguém pode fazer. Porque viver distante de Deus é viver uma vida insegura. Viver distante de Deus é viver uma vida constantemente em perigo. Viver distante de Deus é viver na linha do meio-fio, só esperando, na linha do trem, só esperando o trem vir e bater. E o Senhor Jesus, Ele te convida nesta noite a justamente viver o contrário. É viver debaixo das suas promessas. Promessas não de morte,
mas promessas de vida e vida abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado daquele moço, aquele filho caçula, era algo tão horrível e degradante, mas não suficiente para que o amor do seu pai acabasse por ele. Pelo contrário, o coração daquele pai continuava pulsando em favor daquele filho. Assim como Jesus, ele continua ainda hoje trabalhando para que você se arrependa do seu pecado, para que você tenha comunhão com ele, para que você tenha uma aliança com ele, para que você comece a desfrutar das promessas dele, para que você comece a andar com ele, conviver com ele. É isso que Jesus tem para a tua vida. Não é morte, mas é vida. Não é tristeza, mas é alegria. Não é guerra, mas é paz. Jesus tem o melhor para a tua vida. Crê somente. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Muitos, infelizmente você sabe disso, muitos em nosso tempo, e não são poucos, estão procurando viver uma vida inconsequente, dissoluta. E isso é triste, meu irmão. Porque viver a vida assim é viver uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. É viver como se não tivesse vida. E o que Jesus ele tem demonstrado através da sua palavra aqui nesse texto é justamente o contrário. É você sair dessa vida e viver verdadeiramente uma vida feliz. É com Jesus, meus irmãos. E quando a gente fala viver uma vida feliz com Jesus, não quer dizer que não vai passar por problemas e dificuldades, não. Mas é justamente passar por problemas e dificuldades e ser feliz. Porque Cristo é a nossa felicidade. Como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses 4:4, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É a alegria que só Cristo tem para nos dar. É a alegria que o Senhor nos fornece, que nos motiva, mesmo diante de problemas, de dificuldades, de luto, viver feliz, porque nós vivemos a promessa do Senhor. Nós vivemos a promessa de novos céus e uma nova terra. E é essa a promessa que o Senhor tem para aquele que quer ser o seu filho, para aqueles que o Senhor tem chamado para ser o seu filho. Não mais ser alguém escanteado, viver uma vida degradante, humilhante, sem dignidade. O Senhor ele tem nome para te dar, o Senhor tem dignidade para te dar, o Senhor tem o Espírito Santo para te dar. Aleluia. Concluindo, meus irmãos, hoje, neste momento, o Senhor ele convida a você a viver uma vida transformada, a regressar novamente, a voltar, a perceber onde caiu, onde errou e voltar, reconhecer o seu erro, suplicar o perdão do Pai. Este é o momento que o Senhor Jesus, ele está te esperando. Neste capítulo 15, nós encontramos a ovelha que estava desgarrada, a dracma perdida, o filho que se foi, porém isto não é o fim. A ovelha desgarrada não é o fim. A dracma perdida não é o fim. O filho que se foi não tem um ponto final ainda, porque a ovelha ela foi recuperada. A dracma que estava perdida, ela foi encontrada. E o filho que se foi, ele voltou. Aleluia. O Senhor, ele está te esperando. O Pai está na porta te aguardando para voltar. E é isso que o Senhor Jesus, ele tem para você. Eu quero convidar o grupo de louvor, e eu quero convidar a igreja em pé neste momento, enquanto permanece em oração. O Senhor Jesus, nesta noite, ele está te convidando para que você possa experimentar uma vida abundante, uma vida transbordante,
Uma vida que te liberte dessas cadeias e prisões que te aprisiona e te deixa distante do melhor que o Senhor tem para você. Você sabe realmente qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você sabe realmente por que essa palavra ela tem tocado ao teu coração? Porque a graça do Senhor ela já tem se manifestada a todos os homens. Aleluia. Aleluia. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui. Louva a igreja. Porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Eu quero tanto, aleluia, enxugar teu pranto. O Senhor Jesus te chama nesta noite para uma reconciliação, aleluia. Eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Esta noite ouviu a voz do Espírito Santo ao seu coração, eu quero te dizer uma coisa: não resista. Não resista, porque é o Senhor Jesus te chamando para se reconciliar com Ele. É o Senhor Jesus te convidando para entrar pelas portas onde você vai encontrar abrigo, provisão, onde você vai encontrar o verdadeiro amor. Aleluia. Aleluia. Se você nesta noite quer fazer essa decisão, faça um sinal com as tuas mãos e nós estaremos orando por você. Alguém que quer entregar a vida a Jesus nesta noite? Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Contra o céu peguei, e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Aleluia. Que o Senhor Jesus, Ele continue abençoando a tua vida. E até o final deste culto, se você quiser fazer a sua decisão para Cristo, nós estaremos aqui para orar por você.